Olá, sou Sueli Almeida, assistente social, conselheira presidenta do CRES Goiás. Sou uma mulher negra de cabelos com cachos abaixo do ombro e hoje vestida numa camiseta com a descrição do Conselho Regional Cefes-CRES, do CRES Goiás. Também com sobre os ombros um lenço com a bandeiras de lutas, né? Com a campanha do Conjunto Cefes-CRES, nossas bandeiras pulsam liberdade. Nesse exato momento, estamos numa sala lançando aqui um projeto que é sugestão, serviço social, é luta coletiva, organização e resistência. Traz para aproximar cada vez mais dos e das colegas assistentes sociais. O projeto, aqui hoje inauguramos o Sextou CRES. Toda sexta ou nas sextas-feiras teremos uma modalidade presencial e também aí de forma remota, alcançando colegas em debates diversos. Então teremos inúmeros assuntos a ser discutidos. E queremos inaugurar, abrir aqui a possibilidade, junto com a delegação CRES Goiás, que esteve presente em Belo Horizonte, por ocasião do Encontro Nacional Cefes-CRES, intitulado do 50º Encontro Nacional. Então, nesse 51º, né? 51º Encontro Nacional Cefes-CRES, tivemos a oportunidade de 6 pessoas por Goiás estar presente em um momento grandioso que a categoria se encontra de monitorar, acompanhar todas as deliberações assim aprovadas no ano anterior, que foi o ano passado, o ano de planejamento das ações do Conjunto Cefes-CRES, ENESO e ABEPSE. Dessa maneira, vamos aqui cumprimentar colegas que vão se apresentar aqui nessa devolutiva do que esse encontro trouxe a nós. E a devolutiva se faz nessa possibilidade de devolver, de dialogar com os e as assistentes sociais que estão no labor, né, que estão aí inseridos nos trabalhos em suas diversas frentes, trazendo aí todas as deliberações e aquilo que a gente chamou de prioridade. Então, o ano de monitoramento traz-nos a responsabilidade de elencar prioridades, porque nem tudo que a gente consegue levantar no planejamento torna-se exequível diante das inúmeras demandas apontadas pelo próprio cotidiano. Nesse sentido, o objetivo aqui será permear os eixos do próprio conteúdo aí dialogado durante o encontro, na 50º Encontro Nacional Cefes-CRES. Então, cada colega que aqui na minha sequência irá expor um pouco do que foi debatido nos eixos. Também, havendo tempo, teremos a possibilidade de falar um pouco mais do que aconteceu nesse encontro. Bem junto à programação, também tivemos um seminário que discutiu serviço social, feminismo e diversidade trans. Teremos oportunidade de conversar um pouco mais a esse respeito. Trazer a devolutiva significa pensar juntos nossas bandeiras de lutas, nossas deliberações aqui assumidas no cotidiano. Dessa maneira, como presidenta desse conselho, tenho a honra de dizer que essa delegação compôs-se de convidados, convidadas, no caso aqui trabalhadores, assistentes sociais da base, que teve uma representação bastante significativa, a qual teremos aqui a apresentação nessa sequência, e dizer também que esse colegiado tem aí o desafio de, nesse momento de metade da gestão, seguir os próximos meses e o próximo ano, com o intuito de identificar aí, nesse ano de monitoramento,
do aquilo que precisamos de alcançar para que o ano que vem, que é ano de avaliação, possamos olhar e dizer: é por aqui, demos conta do recado. Quando planejamos, fazemos o monitoramento e assim avaliamos. E nessa processualidade, o que o conjunto nos orienta a fazer também serve de condição para você, assistente social que está aí no trabalho. Minha gratidão, passo agora para os próximos colegas que fará aqui comigo esse diálogo, essa devolutiva. Cláudio, não sei se corta, mas aí eu posso já entrar falando ou alguém passa a palavra? Sim, conselheira Priscila, é com você. Pode trazer-nos um pouco dessa percepção, do que você trouxe de contribuição e devolve aqui para a categoria a respeito dessa sua participação no Encontro Nacional Cefes-Cres. Bom, olá a todos, colegas, né? Vou me autodescrever, sou uma mulher cis, negra de pele não retinta, né? Tenho os cabelos castanhos, médio abaixo dos ombros, tenho os olhos castanhos escuros, uso óculos de armação transparente, com nude, estou vestida de uma blusa também cor nude, né? Estou usando o lenço e o broche da campanha Sou Assistente Social, da nova campanha, né, do conjunto Sou Assistente Social, nossas bandeiras pulsam liberdade. Bom, vou explicar um pouco para vocês sobre o que é, né, o Encontro Nacional Cefes-Cres, né, para que vocês entendam como que é todo o seu funcionamento. Então, o Encontro Nacional Cefes-Cres, ele é o principal espaço de deliberações e articulações do conjunto Cefes-Cres, né, reunindo representantes de todo o Brasil. Então, esse evento ele ocorre anualmente e ele tem um caráter deliberativo. Então, onde são discutidas e definidas as diretrizes e prioridades que orientarão a atuação dos assistentes sociais e o próprio funcionamento do conjunto. Então, nesse encontro, reúne-se conselheiros, delegados, observadores, convidados de todas as regiões do Brasil, para avaliar, monitorar e definir estratégias de atuação para a profissão de serviço social no país. Então, ele está previsto no Estatuto do Conjunto Cefes-Cres, e ele tem o objetivo de promover debates sobre temas relevantes, né, para a profissão. Então, deliberar sobre propostas de ação e monitorar a implementação das decisões previamente acordadas nos encontros anteriores. Então, cada edição do Encontro Nacional ela é organizada a partir de eixos temáticos, né, que refletem os principais desafios e demandas da profissão naquele momento. Então, esses eixos abrangem temas como direitos humanos, seguridade social, ética profissional, fiscalização e orientação, relações internacionais e o administrativo financeiro, entre outros. Então, a importância do Encontro Nacional para a categoria, eu elenquei vários, enumerei. Então, primeiro, definição de diretrizes e prioridades. Então, o Encontro Nacional, ele é fundamental para o planejamento estratégico do conjunto Cefes-Cres, pois dali define as deliberações que guiarão as ações dos conselhos, né, regionais e do Conselho Federal. Então, essas deliberações são orientações que impactam diretamente na prática profissional dos assistentes sociais em todo o país. Então, ao estabelecer essas diretrizes, né, o evento ele garante a unidade de atuação e promove o alinhamento dos objetivos entre os diferentes níveis do conjunto. Também tem um fortalecimento da luta política e social. Então, ao discutir temas centrais como justiça social, direitos humanos e políticas públicas, o Encontro Nacional ele possibilita que a categoria esteja em consonância com as demandas sociais contemporâneas, participando ativamente dos debates sobre as questões sociais e econômicas do país. Então, isso fortalece o papel do serviço social como uma profissão crítica e engajada nas lutas pela garantia de direitos. Também tem a fase de monitoramento e avaliação das deliberações, né, que essa fase, ela serve como espaço para acompanhamento das decisões anteriores, então, garantindo que as ações implementadas, elas sejam avaliadas e, se necessário, ajustadas
para melhorar a efetividade. Então, esse monitoramento ele é essencial para a transparência, a responsabilidade na execução, né, dos nossos objetivos, que foram traçados pelo conjunto. Também tem a construção coletiva e democrática, a participação de delegados e representantes de todos os conselhos regionais no processo de decisão, então assegura que as deliberações elas sejam fruto de um processo democrático e participativo. Então essa prática ela fortalece, né, a coesão interna da categoria e a legitimidade das decisões, uma vez que os assistentes sociais ele têm voz ativa na formulação das políticas e ações que impactam seu exercício profissional. Atualização profissional e troca de experiência. Então, o Encontro Nacional ele também proporciona aí um espaço de troca de saberes e experiências entre os assistentes sociais de diferentes contextos regionais. Então, essa interação, ela enriquece a prática profissional, permitindo que os participantes se atualizem sobre novas demandas, desafios, estratégias de intervenção. E, além disso, o encontro oferece a oportunidade de debater temas emergentes, como questões ambientais, gênero, raça e direitos humanos. E também é uma unidade de fortalecimento da nossa profissão. Então, ao reunir a categoria em um ambiente de debate, construção coletiva, o Encontro Nacional, né, Cefes-Cres, ele reforça a unidade dos assistentes sociais em torno de uma agenda comum. Então, isso é fundamental para o fortalecimento da profissão, tanto no que diz respeito à defesa dos direitos trabalhistas, né, e das condições de trabalho, quanto ao reconhecimento social da importância do serviço social como uma área fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária. Então, o Encontro Nacional Cefes-Cres, ele é um momento crucial para a organização, avaliação e planejamento da profissão do assistente social, né, no Brasil. Então, fortalece a categoria ao garantir que as decisões elas sejam tomadas de maneira democrática, refletindo as necessidades e demandas reais dos profissionais e da sociedade. Então, além disso, ao definir, né, estratégias de luta e resistência frente aos desafios, né, sociais e políticos, o encontro ele contribui para a defesa dos direitos sociais e do exercício profissional dos assistentes sociais, reafirmando seu papel central na construção de uma sociedade mais equitativa, né? E aí eu trago também um breve histórico, né, dos encontros nacionais, que eles começaram a ser realizados nos anos de 1980. Então, em um contexto de reorganização da categoria dos assistentes sociais, né, de suas entidades representativas. Então, após o período de ditadura militar no Brasil, desde então, esses encontros têm sido o principal espaço de deliberações, monitoramento e planejamento das ações do conjunto Cefes-Cres, né, com o objetivo de fortalecer a profissão e assegurar a sua coerência com os princípios éticos e políticos que orientam o serviço social no país. Vou passar a palavra agora para conselheira fiscal não, para trabalhadora da orientação e fiscalização, a Renata, e aí ela já vai falar um pouco de como que foi a participação dela no encontro nacional, né, enquanto trabalhadora, né, sobre as deliberações, ela vai explanar um pouco aí a questão do eixo que ela participou, que é orientação e fiscalização. Olá, pessoal. Meu nome é Renata, eu sou assistente social, agente fiscal do CRES Goiás, trabalhadora desse conselho desde 2013. Estou no conjunto desde minha formação em 2007. É um grande prazer que participo de mais um encontro nacional, a qual eu participo enquanto assessoria, a delegação que vai, e também como educação permanente, enquanto trabalhadora do CRES Goiás. Nós estamos sempre realizando o planejamento, o monitoramento e a avaliação. E este encontro nacional, que ocorreu em Belo Horizonte, Minas Gerais, teve ali seus dias do feriado de 7 de setembro, antecedendo o nosso encontro nacional, um evento muito importante que foi transmitido pelo site do Cefes, né, o seminário Feminismo e Diversidade Trans, que depois, logo mais, nós podemos falar em outros momentos. E este espaço de monitoramento e deliberação, nós temos que lembrar que ele vem lá das escolhas dos delegados nas nossas assembleias. Então, por isso que é importante vocês, enquanto assistente social,
participar das assembleias, né? E não tarde, eu faço agora minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, estou usando um óculos de armação marrom, tenho um cabelo na altura dos ombros, curtos, loiro, loiro não natural, de mechas. E falando aqui do eixo de orientação e fiscalização, ao qual eu participei, e lembrando a vocês como é importante participar das assembleias, né? Nós teremos aí logo mais, fiquem atentos à próxima assembleia do CRES, que vai discutir questões importantes sobre esse espaço de monitoramento. E nós tivemos, anterior ao Encontro Nacional, a Assembleia que definiu os delegados que foram participar do Encontro Nacional e participar desse monitoramento, dessas deliberações, né? Lá eu estive em outros eixos, mas aqui falando do eixo da fiscalização, foram 16 temas escolhidos, né, como prioritários. Dentre esses 16, nós temos 7, que quer dizer que temos que fazer isso até o ano que vem, né, que são ações prioritárias, mas os 16 temas estão dentro do nosso planejamento. Nesses temas, nós temos as novas configurações do trabalho, que nós vamos ter uma atualização da resolução do desagravo público e da resolução de lacração de material, da resolução das condições éticas e técnicas de trabalho. Temos o tema atribuições privativas e requisições indevidas, que ele traz a importância de planejarmos ações de educação permanente, que a gente discuta aí dentro dos eixos as atribuições profissionais, enfrentamento às requisições indevidas. Diz também que o conjunto precisa fazer ampla divulgação do material. O tema 3, a implementação da lei 13.935, então nós definimos lá, enquanto categoria, priorizar as ações da fiscalização na área da educação básica, enquanto espaço estratégico de objetivos subsidiários, sistematizar os dados sobre a situação, porque o Cefes está se organizando para atualizar aquela brochura, volume 2 da brochura Cefes, subsídio para a atuação do assistente social na política de educação. Então, essas visitas na área de educação vai subsidiar esse trabalho. O quarto tema, estágio em pós-graduação, nós sabemos que isso é um duro desafio, mas precisamos continuar discutindo, né, construir ações de orientação e fiscalização junto aos estágios de pós-graduação, considerando o entendimento se trata de um trabalho profissional, assim como elaborar documentos técnicos, né? Aí, ainda dentro dos temas da fiscalização, nós temos supervisão de estágio em serviço social, produzir um estudo jurídico e uma nota técnica sobre o contexto do teletrabalho. Então, a gente precisa entender e discutir um pouco mais sobre isso. O trabalho na fiscalização, aí que é dentro mesmo do olhar nosso, enquanto assistente social, trabalhadores, agentes fiscais, numa perspectiva de executar a Política Nacional de Educação Permanente do conjunto, né? Dentro desses eixos, vamos falar sobre alienação parental, precisamos discutir isso, sobre as questões do depoimento especial, justiça reprodutiva, a importância da ética do trabalho de assistente social nas diferentes políticas públicas para garantir o direito à vida das mulheres e a materialização do direito do aborto legal, assistentes sociais em cargo de gestão, definir um posicionamento ético de que cargo de gestão você está ali também, enquanto assistente social, tem que estar inscrito e ativo, né, no conselho. O 10º tema, serviço social, forças militares e auxiliares de segurança. A fiscalização, ela é um espaço amplo, então nós temos diversas frentes de trabalho. Nesse eixo do serviço social, forças militares, fomentar o debate sobre exercício profissional nas forças militares de segurança e auxiliares, elaborando estratégias de orientação e fiscalização nesse espaço socioocupacional.
Nós também vamos discutir sobre acessibilidade, anticapacitismo. Precisamos tomar conhecimento dessas ações do Conselho, nós, enquanto assistente social, no nosso espaço de trabalho, temos aí os comitês dentro do CRES, né, o antirracismo, o anticapacitismo, que precisamos aprofundar essas discussões para atender melhor os nossos usuários, para propor ações nas equipes multiprofissionais, discutir sobre conselho e sindicato, vai se produzir o Cefes, uma cartilha falando sobre essa diferença, né, de conselho e sindicatos, lembrando que a nossa defesa é por sindicato por ramo de exercício profissional e não por categoria profissional. Anotação de responsabilidade técnica, realizar uma pesquisa sobre assistente social, certificado de RT, para fim de subsidiar a emissão de nota técnica sobre esse exercício profissional. Ainda é muito novo, né, essa resolução, a gente precisa ver como está sendo a aplicabilidade dela. Para dessas sextou, nós podemos já antecipar que queremos fazer uma fala sobre isso, vamos nos organizar. Trabalho profissional em calamidade pública. Nós vimos as grandes dificuldades no Rio Grande do Sul, quanto trabalho, né? Nós estamos aí no momento de seca no país, mas logo vem as chuvas, sabemos que, infelizmente, as calamidades acontecem novamente, ano a ano, nós precisamos nos preparar enquanto profissional. Comunidades tradicionais e povos originários, mesmo que não sejamos próximos a comunidades tradicionais, a alguma comunidade calunga, indígena, nós não podemos deixar de conhecer esse tema e aprofundar as discussões sobre isso. Serviço social e questão ambiental, este foi o tema, né, desse ano do 51º Encontro Nacional, que o amanhã não está à venda. Nós tivemos ali uma mesa muito bacana, a primeira mesa, com representantes da comunidade indígena, e a fala dele sobre o marco temporal, que cria inseguranças para essa comunidade. Nós, enquanto profissional, precisamos entender isso, mesmo que não estejamos trabalhando diretamente com esses usuários, e estamos aqui para continuar conversando, dialogando. Foram dias de muito trabalho, manhã, tarde, às vezes indo até para a noite, mas de uma discussão muito rica, com conhecimento de assistentes sociais profissionais do país inteiro, com exposição da realidade do trabalho em todos os CREs. Estamos abertos à discussão, a continuar conversando, os e-mails da fiscalização estão à disposição de toda a categoria profissional. Passo aí para o próximo colega, que vai continuar a fala dos eixos e as participações. Boa tarde a todas, todos e todas, né, todas as pessoas. Eu me chamo Laurita, sou uma mulher negra, cis, tenho 46 anos, de estatura média, estou falando da minha casa em Catalão, em Goiás, né, e estou na gestão atual, componho, né, a comissão fiscal. Mas antes de ir para o assunto, né, que foi me designado, eu peço licença para eu fazer uma poesia, né, recitar aqui um poema chamado Arrimo, de um livro de 3 mulheres negras, uma estudante de serviço social da Unesp de Franca. Depois eu vou deixar o PDF para a nossa comunicação, socializar com toda a categoria e os trabalhadores do nosso Conselho Regional de Serviço Social. Chama Arrimo o nome do poema. Contesta o sangramento, o passado. Marcou fundo nossas vidas. E hoje reflito contente sobre o presente, o agora. Felizes descobertas fizemos, sem esquecer a história. Avante, mulheres sobreviventes. Nosso acordo é com um talento. Apoiamos outras mulheres a crer numa vida brilhante. Vamos seguindo e amando, alinhadas às outras irmãs. O reflexo das nossas aparências há muito deixou de assustar. Necessidade imposta à existência
aprendemos a ressignificar. Avante. O nome é o arrimo da nossa amada poetisa Eveline. Eu vou deixar depois o PDF com vocês. Eu peço licença também, só para não me perder no tempo, a questão dos pontos, né, que foi solicitado para eu compartilhar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, por gentileza. Depois vocês me dão um ok, se estão todos verificando. Vamos lá. Então, nós estamos aqui para falar sobre nossa devolutiva, né, como transparência social das nossas ações e o investimento que toda a categoria faz nesse conselho. Então, nós estivemos mês passado, né, 5, 6, 7, mas anterior a isso, nós tivemos um seminário importantíssimo, né, que nós vamos executar no nosso estado e nas regiões, e nos UCRES, que também é a proposta. Então, nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho sobre o conselho, porque o Cefes, né, nesse encontro, ele capacitou os membros dos conselhos. Como não pôde todas nós, né, então, quem faz parte do conselho fiscal do CRES Regional Goiás, né? Então, é Leliane, de Goiânia, Sandra, de Uraçu, e eu, de Catalão. Então, nossa parte, né, dentro do conselho, foi para a gente se capacitar, né, para trazer conhecimento, para que a gente consiga executar tudo que foi planejado, trazer estratégias junto com a categoria, olhar as necessidades dos NUCRES, para que a gente consiga, para além do planejamento, executar. Como essa fase é de monitoramento, né, a gente precisa também espraiar isso a todo o estado de Goiás. E o nosso papel, enquanto conselheiro, esse controle, essa função do controle, que muitas das vezes é mal interpretado em vários lugares, não é somente entre a nossa categoria, né, nos nossos municípios. Então, nós temos essa função regimental dentro do nosso conselho, e dentre eles é o objetivo organizacional, gerencial, do modo de como a gente planeja e vê isso na sua materialidade e os investimentos realizados. Então, compete ao Conselho Fiscal, né, examinar os balancetes mensais, as propostas, reformulação orçamentária, examinar a prestação de contas do Conselho, né, emitir os pareceres, acompanhar a contabilidade, acompanhar o planejamento que foi realizado com toda a categoria e também com os trabalhadores do Conselho Regional e os demais conselheiros da gestão. Então, nossa função, né, essa fiscalização financeira, administrativa, gerencial, observar as renúncias de receita, o impacto disso nas nossas ações, né, a nossa arrecadação, o gerenciamento de aplicação dos recursos, né, tanto de recursos, gestão de pessoa, recursos financeiros, investimentos, que essa entidade tem de responsabilidade, né. Então, a gente fica mais para alertar a gestão, né, sobre as responsabilidades, né, e as incorrências ou não cumprimento das legislações, e isso que acarreta a gestão e todas as nossas metas, né. Aqui eu vou trazer um pouquinho do que foi também decidido e falado sobre no nosso evento, né, de formação. Quais as funções principais da entidade, né, as nossas ações, as nossas metas. Renata traz um pouquinho os elementos sobre as nossas funções, nessa função que ela atua dentro como assistente social, na área da fiscalização, né, então nós temos o registro, que é função princípio, e há um investimento sobre isso, os julgamentos éticos, o seminário de orientação e fiscalização, formação de ética em movimento, visita da fiscalização, ações referentes a capacitismo e antirracismo. Então, isso são ações princípios da nossa entidade. Trago também aqui os elementos, né, das observâncias das resoluções, onde o Cefes nos pede, né, que também essa formação é importante, que a gente fique mais atenta às nossas resoluções e regimento.
e dentre elas destaco aqui a Política Nacional de Enfrentamento à Inadimplência, né, que todos os CREs de todo o Brasil precisa estar de acordo, e os conselhos fiscais também acompanhando essas atividades envolvendo as práticas da inadimplência. Outra observância é com relação às receitas arrecadadas, receitas previstas, né? Despesas fixas, despesas previstas, vamos entrar agora na fase do planejamento orçamentário para 2025, então tudo isso é de relevância para que a gente consiga transparecer nesses documentos que nós executamos dentro do CRES, né, para encaminhar para o nosso Conselho Federal, o Cefes. E esses documentos necessários, né, compõem a proposta orçamentária, o plano de ações e metas, projetos, as nossas atividades, decorrência do ano. O ano que vem nós temos no CRES, né, as ações princípios que eu já mencionei, os relatórios contábeis. Então, tudo esse rol de documento compõe esses documentos que a gente encaminha para o Cefes. Também, só destaco aqui, né, os balancetes analíticos, fluxos de caixa, conciliação de extratos bancários, relatório de assessoria contábil e parecer do Conselho Fiscal, onde 3 conselheiras assistentes sociais são responsáveis para pensar esses documentos. E outro elemento, né, que o nosso Conselho Federal traz nessa formação é a atenção à renúncia fiscal, né? O que seria essa renúncia fiscal dentro do CRES? Nós temos a resolução, né, que fala quando que a gente pode renunciar à receita, no caso, as anuidades, né, então envolve caso de doença, ou pessoas que estão fora do país, então são 3 elementos, né, então isso é avaliado dentro das comissões, né, para que a gente também verifique. Mas também, sendo aceito, há um impacto também financeiro diante das renúncias fiscais. Outro ponto também abordado, e aqui, né, vou trazer os elementos que também Priscila vai contribuir, e aí só deixa eu engolir aqui um pouco d'água, por favor. É o eixo comunicação. O eixo comunicação traz alguns elementos importantíssimos para nós. Primeiro, eles destacam a questão de utilizar a comunicação, é o nosso setor de comunicação, né? Todos sabem que nós temos um jornalista, o nome dele é Cláudio, e ele trabalha conosco, inclusive ele está aqui dando suporte para que a gente consiga trazer elementos, né, dessa devolutiva via essa plataforma, né, que possibilita a nossa comunicação. Mas tem outras demais áreas que envolvem o eixo da comunicação. Então, foi nos dito, né, e também dentro dos nossos relatórios de devolutiva, a questão de envolvimento mais com a nossa divulgação, né, das nossas bandeiras de luta, a assistência social pelo Brasil, é uma campanha que que todo o conjunto fez, né, e isso também precisa reverberar e também ter capilaridade entre nós, assistentes sociais de Goiás. Destinar o orçamento, né, para esse eixo. Aí, no caso, nós temos uma ausência de articulação, não é somente Goiás, mas isso num cenário nacional. Priscila, se puder também trazer mais elementos, você fique à vontade para colocar. Posso continuar? Então, vou trazer aqui alguns elementos sobre a capilaridade. Sobre a capilaridade das ações, o cumprimento das deliberações da categoria, né? Algumas estratégias citadas para ampliação de alcance da categoria, usar os materiais da diversidade, né? Contemplo a diversidade que sejam mais acessíveis. Usar as redes, né, nós já temos um grande volume de informações e de acesso também, para que a gente potencialize isso mais no nosso conselho. Utilizar de mídias alternativas, parceria com as outras profissões, não sei se todos tiveram acesso, mas dia 27 é dia do psicólogo, e a nossa presidenta do Conselho Federal, né, a Kelly Melati, ela teve uma fala
do conselho, né, levando as nossas lutas junto com essa categoria da psicologia. Então, esse eixo da comunicação, ele traz esses elementos, que também a gente faça essa articulação com os movimentos sociais, utilizando as mídias dos movimentos sociais, das próprias outras categorias, que sempre são parceiras da categoria, enquanto assistentes sociais do estado de Goiás. Ter uma pessoa com deficiência na comissão de comunicação, principalmente pelo nosso tema deste ano, e daqui para frente, isso será muito pertinente para todas as áreas que envolve tanto a comunicação como o nosso cotidiano dentro do CRES, né, do cotidiano do trabalho do CRES, como também entre nós profissionais. Debate de pertencimento, conhecer e fortalecer os no CRES, né, a questão da comunicação, nossas bandeiras de luta, os movimentos sociais, sindicais, luta por moradia, trabalhadores e trabalhadoras da educação, MST, entre outros, participação da comunicação no nacional e no descentralizado o ano que vem, então por isso que a gente precisa destinar os recursos, inserir pessoas reais para a campanha local, né, na Semana do Assistente Social. Deixa eu ver aqui mais, o que mais? Com relação aos registros, né? Ah, tá, e para finalizar, só esse momento aqui, eu trago uma reflexão, né, do nosso pensador Hegel, a informação gera ação, a desinformação gera conformação. Eu agradeço, mas devo voltar aqui para contribuir com os colegas. Agradeço, muito obrigada. Desculpa se eu me estendi. Ah, só um momento. Eu esqueci aqui de socializar com vocês. De novo, só um pouquinho, gente, desculpa. Alguns registros, né, do nosso momento lá, que foi muito pertinente, muito rico, como Renata já trouxe. E obrigada, desculpa. Então, agora é você com formação profissional, com eixo de formação profissional. Informar que Jason e Neto, representando aí assistentes sociais de base, né? Também esteve conosco a assistente social Luciene, que é ali de Aparecida de Goiânia, né? Representando. Então, Jason, é com você, que muito nos honra, como já mencionado aqui por Renata, profissionais que foram eleitas na Assembleia para ocupar esse lugar de tamanha importância e validado aí pelos colegas da base. Sim, Jason. Obrigado, Sueli. Então, vamos lá, né? As devolutivas. Meu nome é Jason Rodrigues, sou assistente social de base, trabalho no campo da educação. Sou um homem de pele parda, uso um óculos redondo, cabelos pretos, uso uma camisa verde, e atrás de mim tem uma estante com livros, né? Como eu estava dizendo, eu componho no CRES atualmente o grupo de trabalho da educação, né? E como base, né, tive a oportunidade de participar do 51º Encontro Nacional do Conjunto Cefescres e do Seminário Nacional de Diversidade Trans, que antecedeu o Encontro Nacional, né? Então, muito importante ter participado desse espaço. Eu acho que esses espaços, eles reoxigenam nossa identidade com as lutas mais importantes, necessárias da categoria no Brasil inteiro, né? A gente reencontra companheiros, camaradas de profissão de longa data, e isso é muito importante, né, para a gente reafirmar as nossas lutas, né, tanto nos espaços de socialização como esses, quanto as nossas lutas cotidianas nos nossos espaços socioocupacionais. Bom,
o eixo de formação profissional, ele traz alguns desafios importantes para a categoria, né? Como a colega já falou, que me antecedeu, todos esses eixos, eles não nascem do nada, eles são fruto da articulação, do debate dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, assistentes sociais, nos seus CREAs regionais. Então, essas deliberações, elas foram colocadas como deliberações prioritárias, essas deliberações sobre as quais os profissionais precisam se debruçar ao longo do ano, né, apesar de que seja uma atividade de acompanhamento, né, muitas dessas atividades, alguns já estão, inclusive, em andamento, alguns já estão sendo executadas, mas que foram reforçadas nesse encontro, nesse 51º encontro que aconteceu lá em Belo Horizonte. E da formação profissional, né, além do fortalecimento da formação e do trabalho, além do fortalecimento do Fórum de Formação e Trabalho com Qualidade em Serviço Social, né, o qual nós tivemos a oportunidade de participar também, e também sobre a importância e a defesa do Fórum de Supervisão de Estágio, né, que o CRES Goiás também vem implementando, vem produzindo, vem trabalhando. Eu queria destacar algo novo, né, relativamente novo, que foi colocado no encontro, que é a divulgação do curso de pós-graduação Lato Sensu, em parceria com a BEPS e as universidades federais, né, que é uma nova edição do curso de especialização de 1999 e 2009, se eu não me engano, que aconteceu na Universidade de Brasília, e que reúne uma quantidade significativa de profissionais, considerando a importância e o impacto que tem, né, sobretudo dos professores e educadores que participam dessa formação, que o impacto que tem essa formação, essa especialização. A gente, inclusive, tem um livro, acho que tem um livro de 2009, que é um livro, uma brochura de quase 1.000 páginas, eu acho que umas 600 páginas, então, que muitos profissionais utilizam hoje para pesquisa, para o trabalho profissional, e, enfim, para outros objetivos. Então, nessa edição, o curso será ofertado com vagas limitadas, obviamente, e será totalmente remoto, né? Isso não significa que será EAD, né? Mas será totalmente remoto, haja vista a necessidade, né, de uma quantidade, assim, a estratégia do remoto é que abranja uma quantidade maior de profissionais nesse curso, né? E que não limite a participação de profissionais, somente aqueles que têm condição de sair dos seus estados para poder participar desse curso. Um curso muito importante, um curso histórico, né? Então, talvez é uma questão, é um ponto importante de ser divulgado para você que está assistindo esse vídeo, né? Você companheiro, companheira aí, inscrito no conselho, é importante a gente estar atenado nesses espaços, né, também de fortalecendo a base, participando das reuniões extraordinárias, etc., para poder estar atento a essas informações, estar atento a essas oportunidades. E outros elementos que estão articulados, esse curso está articulado também a outras questões que envolvem a formação profissional, né? Então, esse curso, ele articula também com a materialização da educação profissional, de uma educação profissional, de uma formação antirracista, de uma formação anticapacitista, de uma formação antietarista, de uma formação anti-LGBT-fóbica e uma formação antipatriarcal, né? Que são pautas também das nossas deliberações prioritárias. Muito importante destacar esses elementos. E eu queria saber se eu posso, Priscila, eu posso continuar já na Seguridade Social ou a gente vai falar agora sobre a questão das relações internacionais? Dá só um sim ou não aí para a gente. Pode. Ok. Então, pessoal, também vou falar um pouco sobre algumas questões que envolvem ao eixo de seguridade social, né?
o eixo de Seguridade Social, obviamente, ele discute as deliberações focadas na Seguridade Social, abordando a importância do trabalho dos assistentes sociais na defesa dos direitos sociais, acesso à saúde, à previdência, à assistência, especialmente diante das crises econômicas e políticas que a gente vive atualmente. Primeira questão, primeiro ponto é a priorização e a defesa da política de assistência social, fortalecendo a gestão do trabalho no SUS, por meio da incidência no Fórum de Trabalhadores do SUAS, ou seja, no sentido de legitimar esse espaço. A gente precisa legitimar esses espaços, seja nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais e também no Conselho Nacional de Assistência Social, né? E isso tem a ver com a nossa participação massiva no controle social do Sistema Único de Assistência Social. Então, uma pauta importante, que é uma pauta, eu diria, uma pauta fixa dos assistentes sociais brasileiros, e colocada aqui como uma deliberação prioritária, é essa, né? Defender a assistência social, fortalecer a gestão do SUAS, no Fórum de Trabalhadores do SUAS, nos conselhos, e também fortalecer e participar do controle social do Sistema Único de Assistência Social. Outra questão importante a ser debatida dentro da Seguridade Social é a defesa do Instituto Nacional de Seguridade Social, ou seja, sendo críticos à contra-reforma da Previdência que foi materializada na Emenda Constitucional 103 de 2019, né? Muitos de vocês provavelmente conheceram, participaram desse movimento, né? Seja como telespectadores ou como lesados desse processo, né? Obviamente, né, a maioria de nós, né, somos usuários, muitos de nós somos usuários dessa política. E essa política de contra-reforma, na verdade, ela altera os termos de concessão de aposentadoria e benefícios sociais da população brasileira, né, dificultando cada vez mais o acesso a esses benefícios. E mais, né, essa contra-reforma ela é um movimento também que ataca o trabalho de assistentes sociais que trabalham no serviço de reabilitação profissional, né, em favor, infelizmente, dos trabalhadores médicos. Então, a pauta do Cefes, do conjunto Cefes-Cres, é estar atento a esse movimento, né, fortalecer os trabalhadores do INSS que até então estavam de greve, né, no Instituto, né, em razão dos ataques da gestão em relação ao trabalho desses profissionais. Então, uma pauta importante da nossa categoria é reconhecer esse espaço legítimo de crítica e de defesa da categoria, né? Outra pauta importante que eu queria destacar dentro da Seguridade é em relação às pessoas com deficiência, né? Que é a defesa e o acompanhamento da implementação do Índice de Funcionalidade Brasileira modificado, o IFBRM, que foi aprovado pelo CONAD em 2020, como modelo único de avaliação da deficiência, né? Isso vem ajudar e fortalecer ainda mais a possibilidade dos assistentes sociais, não só no INSS, mas em outras políticas sociais, de garantir o acesso dessas pessoas às políticas sociais, né? Porque muitas das vezes os profissionais utilizam outros parâmetros não legitimados pelo Estado, pelas políticas sociais, para poder aferir as deficiências das pessoas. Então, esse é um debate importante que o conjunto Cefes-Cres tem colocado como prioridade e tem defendido. Bom, já indo para o final, pessoal, eu queria destacar aqui que há algo mais da nossa alçada, né, falando aqui enquanto grupo de trabalho da educação, do CRES, é um ponto que eu acho importante também, que é um ponto, ele é emergente e não é emergente, né, que é a questão da incidência do conjunto Cefes-Cres junto aos gestores municipais e estaduais para a efetivação da Lei 3.935, aprovada em 2019, que garante a contratação de assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas de educação básica. Por que é importante frisar isso? Tanto a incidência é importante incidir tanto nas gestões municipais e estaduais, quanto também nos legislativos, por exemplo, na Câmara de Vereadores de Goiânia, no caso da nossa realidade, haja vista que nós também já participamos na Assembleia Legislativa de Goiás, na ocasião da aprovação do PL 108 de 2023, de autoria do deputado Carlos Cabral, com vistas à inclusão de psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos na rede estadual de ensino em Goiás.
Então, considerando essa nossa importante participação, é que nós também precisamos incidir no legislativo municipal, né, para que esse conhecimento chegue à população em forma de legislação, né? A gente tem vários decretos, várias legislações aprovadas no âmbito municipal que a gente precisa ser debatido. Em 2016 foi aprovada uma lei que institui o serviço de assistência psicológica ao estudante na rede municipal. Em 2022 foi aprovada uma lei que institui a política municipal de abandono, a política municipal de prevenção e abandono à evasão escolar. E uma lei que foi aprovada em 2019 até agora não foi debatida, não foi problematizada e precisa ser problematizada, né? E é um dever nosso, político, ético-político, de participar desses espaços, né? Sobretudo na Câmara de Vereadores. E mais ainda, a gente está vivendo uma situação ameaçadora atualmente, né? Porque há uma proposta, né, dependendo do candidato que ganhar essas eleições, uma proposta de privatização e militarização da rede municipal de educação, né? Então, a gente precisa estar muito atento, né, de fazer um trabalho importante, tanto no executivo, estadual, municipal, quanto também no legislativo, né, municipal e estadual, né? E, assim como garantir nossa participação na gestão do SUAS, é importante também que a gente participe e legitime a nossa participação enquanto assistentes sociais na rede de educação, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, porque muitos conselhos que apoiam apoiam as propostas dos assistentes sociais, a defesa dos assistentes sociais na escola, geralmente nos conselhos isso não acontece. Então a gente precisa também estar nesses espaços para organizar, né? Enfim, dentro da política de educação também, há uma defesa do conjunto FESCRES de participação dos conselhos nacionais para fazer valer as leis que tecem sobre a discussão acerca da diversidade sexual, de gênero, bem como história cultural africana e indígena no âmbito das escolas. Bom, essas são as pautas principais. É lógico que existem outras questões deliberadas que são prioritárias: defesa da Seguridade Social ampliada, defesa do SUS e contra as comunidades terapêuticas, defesa da arte e cultura, né, da nossa participação também nesses espaços, defesa da reforma agrária, da reforma urbana, defesa da população em situação de rua e as políticas, né, públicas para essa população, direito das mulheres, direito das crianças e adolescentes e outros direitos que os assistentes sociais estão envolvidos a defender. Então é isso, pessoal. Deixo minha fala agora para o próximo companheira que vai me suceder aí nesse processo. Obrigado. Priscila, só quero dar uma contribuição ainda nesse eixo da formação, lembrando que quando teve o fórum, teve uma transição de gestão, e que esse ano quem está na gestão, a partir de agora, é o CRES Amazonas, que este fórum, a gestão anterior, terminou com um e-book, né, que a gente pode ter conhecimento desse material. Tem ali dentro ainda desse eixo, eu penso que aqui trazer as profissionais que trabalham como questão urbana, questão ambiental, a retomar o trabalho do GT, a questão urbana dentro do CRES Goiás, a se organizarem, a se articularem, porque temos muito que conversar e discutir sobre essa temática, né? Era isso. Aí... Isso mesmo, Renata. Priscila e demais, só mais uma contribuição também nesse eixo da trabalho e formação que o Jason trouxe inicialmente, o quanto que é bacana essa nossa participação. Quando o Jason lembrava do curso de capacitação da pós-graduação, que foi uma demanda assim recebida, né, e acolhida pelo conjunto e que vai agora já encaminhar, ela foi uma propositura do CRES Goiás. Eu acho muito bacana que nós tivemos naquela oportunidade condição de levar para o descentralizado, e do descentralizado isso foi aprovado nacionalmente. Então, como é bacana a gente sentir parte. E por que CRES Goiás leva?
Como bem Laurita, outros colegas já mencionaram, do trabalho que o CRES Goiás vem fazendo com os NUCRES, os núcleos, né, de descentralização, que é a pertença do CRES, é o CRES ali na região. E aí os colegas que estão sempre participando trazem. Quando a gente pergunta o que você, como assistente social, espera do CRES, né? Sempre a palavra vem capacitação, capacitação, capacitação. Vale aqui dar um destaque e aqui dizer de como que o processo de formação ele fica deficitário dentro dessa lógica do aligeiramento, do fast food da formação. Infelizmente, a gente tem crescido aí esse descompromisso com aquilo que nós aqui defendemos, que é a educação de qualidade, uma educação pública, né? Daí fortalecer aqui o nosso compromisso de ampliar os cursos presenciais e públicos. Por que precisa de fortalecer isso? Porque, gente, nós estamos dizendo de uma política pública e que não dá para a educação ir por esse caminho do fast food ou do aligeiramento que prejudica literalmente a devolutiva final desse profissional com a competência necessária e as apreensões. Daí, tanta exigência posta diante da necessidade da capacitação. Mas que, dado uma realidade, na condição de assistente social, cabe a nós pensarmos juntos os desafios e um deles é esse, e o Cefes acolhe, como acolheu a propositura do CRES Goiás, e vem aí, já convidamos você, se inscreva e participe aqui com a gente, não deixe de fora não, porque de mãos dadas ou pensando juntos, juntas, juntes, a gente concretiza sim, e a gente sai dessa lógica de só apenas denunciar os processos, mas acima de tudo anunciar, e o anúncio que queremos dizer é que é possível reunir, pensar sim a problemática que nos alcança, mas transformando em propositura que resolutiva, de forma assim bem resolutiva, a gente dá a concretude necessária. Prova viva é essa capacitação aí que lá vem vindo, com a possibilidade de você que nos acompanha aqui poder participar. É isso. Olá, tudo bem? O meu nome é Valdir. Vou dar continuidade aqui à devolutiva, né, a respeito do 51º encontro. Eu sou um homem cis, gay, 1,80 de altura, peso por volta de 84 quilos. Tenho a pele clara, cabelos abaixo dos ombros. Neste momento eu visto uma camisa azul em comemoração aos 25 anos da Universidade Estadual de Goiás. E aqui eu já faço o gancho que nesse momento eu estou no extremo norte do estado de Goiás, na cidade de Campos Belos. Faço divisa aqui com Tocantins e também com a Bahia. E nessa minha audiodescrição, meio que já pontuei aonde trabalho, né? Estou inserido tanto na educação do ensino superior, via concurso público no estado de Goiás, e também trabalho na política de assistência social pelo município de Goiânia. As colegas que me antecederam já falaram, mas venho aqui novamente dizer da importância de nós estarmos adimplentes ao CRES, porque componho a equipe de profissionais de base, delegadas e delegados que foram eleitos na última Assembleia, se eu não me engano foi a primeira Assembleia Geral, lá na tarde do dia 28 de junho, fui para a Assembleia e não imaginei que iria acontecer isso, de participar de um evento tão rico. E mais uma vez eu parabenizo a gestão pela iniciativa. Inicialmente a gente tinha feito alguns vídeos, uns reels, mas não, a gente achou interessante ampliar isso e estamos aqui em live, né? De um modo mais denso, a gente tenta trazer aqui o que foi debatido naquele tão rico evento. Mas é importante dizer também que todo o material do evento está disponível.
O caminho para acessar é pelo próprio site do CRES, e daí eu já convido todas as profissionais e profissionais a conhecer o site do CRES, aquelas e aqueles que não conhecem, mas também é possível encontrar todo o material do evento no site do Cefes. Tem os links dos seminários, mesas, eu acho muito rico. A partir, inclusive, dessa live, você que nos acompanha, ir lá acompanhar, ver, ainda que né, gravado, mas assim, há registros incríveis e eu acho imprescindível a gente se debruçar. Vou tentar ser sucinto, porque de qualquer modo a gente tem um tempo aqui, né? Lá no evento eu participei de alguns eixos, mas aqui vou me debruçar para o eixo de relações internacionais, e daí eu trago aqui o PDF estou aqui em mãos com o PDF das deliberações. No eixo de relações internacionais é muito interessante, inclusive aproveito a fala do companheiro Jason, assim, porque esse evento ele foi muito rico porque possibilita realmente trocas, né? A gente vê que não estamos sós, e essa articulação do Cefres, do Cefes, né, o esforço do Cefes junto com o CRES Goiás nesse sentido, de estar acompanhando a internacionalização do ponto de vista da articulação da profissão e da formação é muito importante. Especificamente no eixo de relações internacionais, foram debatidos 4 temas. Desses 4 temas surgiram as deliberações, e aí tem as metas para alcançar essas deliberações. Lembrando que esse momento é um momento de monitoramento, mas também há uma prospecção para 2025. E junto com isso, há também, já é deliberado lá, as corresponsabilidades. Tem temas e deliberações específicas do Conselho Federal, que na verdade no eixo de relações internacionais é apenas uma, que é só do Cefes, e as outras 3 é Cefes e CRES. E é importante a gente dizer que nós, assistentes sociais, pactuamos com uma democracia que não é representativa, ela é participativa. Então, o CRES somos todos nós. Daí a importância de estarmos presentes nas comissões e entender que essas deliberações, ainda que uma discussão internacional pareça distante mais da nossa realidade, eu mesmo falando aqui do interior, do extremo interior do Brasil e de Goiás, isso tem tudo a ver com a minha, com a atuação, com o exercício profissional no dia a dia. Eu vou ler resumidamente quais são esses temas e deliberações, né? O primeiro tema discutido foi a articulação latino-americana e caribenha em defesa dos povos indígenas e imigrantes, e a partir disso teve como deliberação a realização de formação em conjunto com as demais entidades sobre as particularidades latino-americana e caribenha, tanto no contexto local do Cone Sul, quanto também mundial, promovendo essa troca de experiência entre os assistentes sociais latino-americanos e caribenhos. Essa deliberação ela precisa ser, pelo que eu entendo, executada até 2025, e é de responsabilidade do Cefes junto com o CRES. Um outro tema discutido foi os países africanos de língua portuguesa, que é essa tentativa de aproximação e organização da categoria com os países africanos de língua portuguesa, e aqui é necessário, inclusive, essa aproximação com a comunidade, né? Existe uma instituição, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e realizar levantamentos sobre o serviço social nesses países, nos países africanos de língua portuguesa, a compreensão da profissão nessas territorialidades, entendendo o que há de similaridade com o que a gente vivencia aqui no Brasil, tendo em vista o que está do ponto de vista hegemônico em nível mundo, e todas as relações de poder que estão postas nesse sentido, e a interferência disso, né, no nosso desenvolvimento profissional. Um outro tema debatido foi as articulações internacionais, e como deliberação, tem o fortalecimento do processo de articulação das políticas internacionais. Aí cita tanto o Cefes, quanto também a Federação Internacional de Assistentes Sociais, a FITS. E também cita a entidade das escolas africanas que compõem o Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Assistentes Sociais.
eu gostei muito de ter ficado com falar desse eixo, porque eu acho que no nosso miúdo do fazer profissional, a gente não imagina quão amplo é do ponto de vista da organização. Então, assim, existe uma articulação muito forte do ponto de vista internacional e que nós precisamos nos apropriar disso, né? E por último, não menos importante, inclusive muito necessário e urgente, o tema discutido foi refugiados e refugiadas, povos indígenas e países de fronteira. E como deliberação desse tema, prevaleceu o fortalecimento do diálogo e a aproximação do serviço social brasileiro com o serviço social dos países de fronteira, aprofundando aí os debates, os desafios na garantia de proteção social, ampliando as políticas públicas de ações relacionadas ao trabalho profissional, como a população indígena, migrante, pessoas em situação de refúgio e apátridas, pessoas em mobilidade, em corredores de passagem, articulação com instituições de fóruns que pautam esse tema. Esse é um tema extremamente urgente e que eu não sei a realidade de todas as colegas que nos ouvem, mas é uma demanda que é urgente no nosso trabalho. Assim, Goiás está dentro do ponto de vista do território de recebimento, de acolhimento desses refugiados e refugiadas, dessas famílias, desses sujeitos. Então, essa articulação internacional é imprescindível, né? E, mais uma vez, eu digo, já vou finalizando, a importância de nós nos apropriarmos desses materiais, que estão todos, volto a dizer, disponíveis tanto no site do CRES, do nosso CRES, quanto do Cefes. E só um adendo, é importante também dizer, inclusive como curiosidade, né, que será o Chile, é isso mesmo, no Chile haverá, em Santiago, um evento, né, do Ensino e Investigação em Serviço Social, Associação Latino-Americana de Ensino e Investigação em Serviço Social, 100 anos do serviço social na América Latina. E a curiosidade que eu queria trazer é que, inclusive, a arte do evento, porque ano passado foi lançado um concurso, e a arte do evento foi o vencedor foi um professor de Minas Gerais, goiano, a arte do evento. Então, assim, isso é muito interessante, que coloca, inclusive, o Brasil, novamente, o serviço social brasileiro, próximo ao centro dessas discussões. Por hora é só isso. Por enquanto é isso que eu tenho para contribuir. Agora a gente passa para as outras colegas. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns ao CRES. Sejam adimplentes ao CRES, gente. O CRES é a gente precisa ocupar esses espaços. Abraços. Abraços, é isso mesmo. E nessa sequência apresentada pelo Valdir Neto, vamos trazer aqui o eixo de ética e direitos humanos, registrar que estaria aqui presente a conselheira Rosana Santana, que esteve no Encontro Nacional, bem como a assistente social de base, Luciene, que estaria juntas apresentando esse eixo. Então, trago para vocês, assim, rapidamente, já estamos caminhando para o final, mas precisamos de registrar que esse eixo também está, assim, muito próximo do cotidiano dos e das assistentes sociais, porque são 14 prioridades, aí a gente fala, nossa, prioridades, sim, são 14, que não dá para ficar de fora, porque a primeira discussão aqui da necessidade que nós temos de desenvolver as estratégias para compor as comissões de instrução nos processos éticos. Nós sabemos que todos os e as assistentes sociais, no exercício do seu trabalho, precisa do cumprimento, de atenção total do cumprimento do código de ética, do nosso próprio fazer, nosso trabalho, ele está alicerçado num projeto ético-político que defende, né, essa transparência, que defende o processo mesmo da ética como o valor, né, aqui central no exercício dessa tão sonhada liberdade que assim trazemos. Então, nesse sentido, o CRES precisa de potencializar e convida você, assistente social, para
estar atentos a isso, porque quando os processos éticos são instaurados, precisamos de fundamentar, fortalecer aí a continuidade desse processo, o acolhimento de qualquer situação que possa chegar, e aí é instruído essa comissão. A comissão de instrução nesses processos éticos é um dos pontos prioritários. Outro ponto prioritário aqui é realmente incentivar nossa atuação política, a organização política no enfrentamento ao racismo. Gente, isso é uma pauta urgente. Então, não dá para compreender racismo só para os negros, as negras. Não. Essa pauta, ela é de toda a humanidade, porque nos dias e no nosso trabalho, nós não podemos ser coniventes com a prática de um racismo que está a todo instante acontecendo e a gente ficar, isso não é comigo. Não, é nossa, é pauta do nosso trabalho. Então, ficou com prioridade não só a atenção a isso que ocorre, mas a continuidade e trazer os processos. Então, por gentileza, não se sinta só em trazer para o comitê em que o CRES hoje tem, que o Comitê de Enfrentamento ao Racismo. Então, nos acesse, traga para nós quando você lidar aí no seu trabalho e identificar qualquer tipo de racismo que esteja acontecendo. Então, não se mais fala em estabelecer nenhum tipo de relação de trabalho velando isso. Pelo contrário, trazer essa questão é urgente. Outro ponto prioritário, a laicidade do Estado. Mais uma vez, nós vimos que tivemos recentemente o resultado das eleições e vamos trabalhar na perspectiva de um Estado laico. O que significa isso? Que não dá para fortalecer a dinâmica do aspecto religioso em questões de trabalho, gente. O trabalho, ele sai numa dimensão de respeito, sim, a todas as expressões religiosas, mas o cunho hoje das políticas públicas, elas não podem caminhar na dinâmica de verticalizar para uma lógica que prejudique essa lisura e essa dinâmica da laicidade do Estado. Então, o Estado é laico, as políticas públicas elas têm que atender todas as pessoas, todes, e jamais segregar ou vir para o processo aí de fortalecer isso que é tão significativo e caro para nós, que é o direcionamento, a laicidade do Estado como um aspecto que aqui não foca nesse contexto religioso que prejudica, inclusive, o atendimento às pessoas, né, que assim acessam os serviços. Trazer também a acessibilidade e a luta anticapacitista. Já foi falado em outros eixos, mas o eixo aqui de ética e direitos humanos fortalece que é urgente e necessária. Temos já também instruído e instaurado no CRES o Comitê Anticapacitista, onde todas as pessoas com deficiência precisam de ser respeitadas e a acessibilidade é algo necessário. Não se admite também mais as barreiras que impedem da participação. Os povos originários e comunidades tradicionais é o outro ponto aqui trago como prioridade, para que a gente incida sobre essas relações, dentro dessa mesma dinâmica, fomentar o debate e incidir sobre a defesa das políticas públicas, na garantia, no respeito aqui, incluindo e zelando por todas as demandas relativas aos migrantes, aos refugiados e apátridas. Também o enfrentamento às violências e à violência a LGBTQIA+,
porque nós discutimos lá, foi algo assim muito significativo, que não dá mais para fazer o enfrentamento à LGBTQIA+, fobia, mas precisamos de, para além de fobia, trazer que é violência. Não dá para admitirmos pessoas serem mortas, gente. A cidade de Goiânia, a gente visualiza isso, o estado de Goiás ainda traz o traço do desrespeito a todas as pessoas. Então, o respeito se dá pela existência, né, que é necessária de reafirmar. E aqui trago parêntese a pessoa, a todos os homens e mulheres trans, né, dentro desse aspecto, os gays, as lésbicas, enfim, tudo. Por isso que a sigla, ela vai trazendo as possibilidades de ser humano, só isso que a gente precisa de reafirmar aqui. Prioridade, pessoas em situação de rua ou pessoa na rua. A população em situação de rua é algo aqui trago como prioridade e que nós temos que realizar todas as ações, fomentando então o debate, a reflexão dentro do ética e direitos humanos, trazer esse respeito e a existência dessa pauta tão necessária. Bem como do etarismo, trazer aí, promover o debate sobre a gordofobia e também o controle dos corpos, porque a sociedade tem colocado isso e no nosso trabalho tem que trazer o tempo todo isso como prioritário. Outra prioridade dentro desse eixo foi a questão da luta que nós temos coletiva de reforçar aqui sobre a revogação da lei da alienação parental. Temos que revogar essa lei que tem dificultado aí para muitos processos, revitimizando, né, crianças e adolescentes dentro que essa lei, hoje nós caminhamos, o conjunto está caminhando para luta de revogação dessa lei. A discriminação do aborto é outra pauta que o conjunto traz como prioridade, assim como a justiça ambiental. Tá aí um tema que vamos discutir na Semana da Assistente Social, tão urgente, tão necessária. E, por fim, a ética em movimento, que é um processo que nós queremos. Esse é um ano que aí a conselheira Priscila vai estar em formação, e vem para fazer a devolutiva, para fazer multiplicadores. Então, já convidando quem estiver interessado nesse curso, que é excelente, é necessário, e nós queremos espraiar por meio dos NUCREAS, para que cada pessoa que está aí nos NUCREAS tenha condição de participar do curso e ser multiplicadores dentro dos processos de trabalho que estamos inseridos. É isso, passo para a conselheira Priscila fechar com o eixo administrativo financeiro. Bom, então vamos agora falar um pouquinho, né, do eixo administrativo financeiro, que é justamente o eixo que a gente faz o acompanhamento e o gerenciamento, né, das receitas, das arrecadações e das despesas do conselho. Então, é um eixo que exige muita responsabilidade, né, muito foco, atenção, porque a gente está lidando com dinheiro público, então tem que estar com bastante atenção em tudo que a gente se propõe a fazer. Então, é um eixo muito importante, né, bastante discutido dentro do Conselho. Nesse eixo, a gente teve 15 temas, né, com 16 deliberações. Eu vou explanar para vocês. A primeira, a gente tem 4 deliberações, que são deliberações permanentes, né, que são a deliberação 1, que é sobre a correção e o parcelamento da anuidade da pessoa física. Então, ficou da gente corrigir em 4,06%, né, o patamar máximo e mínimo das anuidades do exercício de 2024, para serem praticadas em 2025, né, para a pessoa física, conforme a resolução a ser expedida pelo Cefes, mantendo o parcelamento da anuidade em 10 meses sem juros, né, a contar de janeiro, e a data do vencimento das parcelas da anuidade do dia 1º ao dia 15 todos os meses, né. Também temos a correção e o parcelamento da anuidade de pessoa jurídica, também ficou fechado, né, em corrigir em 4,6%
da anuidade, né, também com a data de vencimento do dia 1º ao dia 15 do mês subsequente, e a correção também dos valores de taxas emoluentes, também ficou para corrigir no valor de 4,06%, né, os valores de taxas emoluentes praticados em 2024. E a última deliberação permanente é os descontos para pagamento em cota única das anuidades. Então, a gente mantém um desconto aí de 15%, 10% e 5% sobre o valor da anuidade, né, quando paga em parcela única nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente, para pessoa física e jurídica. Então, essas são as 4 prioridades que a gente tem dentro desse eixo administrativo financeiro. A quinta prioridade é o enfrentamento à inadimplência. Então, a gente, em 2023, né, solicitou para criar, a gente organizou para ser criado o GT Nacional, né, para realizar estudos sobre a implementação da política de enfrentamento à inadimplência, né, esse GT, ele já foi criado, já tiveram algumas reuniões, né, presenciais, também 2 reuniões online. Então, o GT, como a gente está na parte de monitoramento, então entra aí para a gente ver se o que a gente colocou no planejamento está sendo feito, né, porque a gente tem prazos, então esse era para ser feito em 2024, então esse é um item que está, assim, que a gente monitorando agora, ele é um item que foi criado, então a gente fez tudo no prazo, conforme o planejamento. Então, a gestão de trabalho, aprimorar o documento de diretriz para a gestão do trabalho no conjunto, né, Cefes-Cres, na perspectiva da construção da política nacional de gestão do trabalho, observando também as diretrizes, objetivos e estratégias da política nacional de educação permanente do conjunto, desenvolvendo ações voltadas para o público interno, né, conselheiros, trabalhadores administrativos, agentes fiscais e assessorias, com ênfase na educação para a igualdade étnico-racial e ações antirracistas, e gênero e sexualidades, visando a desmitificação de heterocisnormatividade, etarismo e outros preconceitos, e ainda realizar estudos sobre modalidade de trabalho no conjunto Cefes-Cres. Outra prioridade, gestão documental, que é o monitoramento da implementação da política de gestão documental no conjunto Cefes-Cres. Outro seria o Código Eleitoral, né, também criar um GT nacional para avaliar coletivamente o processo eleitoral com o objetivo de identificar as potencialidades e as dificuldades das eleições e definir estratégias para a normatização das cotas na constituição das chapas. Então, também era para ser criado em 2024, foi criado em 2024, inclusive o CRES Goiás, que vai representar não, né, que a gente que vai subsidiar aí o Código Eleitoral, e aí, inclusive, a pessoa responsável que está representando o CRES Goiás é a Laurita, que está aqui com a gente. Então, foi criado esse GT, então está tudo certo. Diretrizes para planejamento do conjunto Cefes-Cres, então, construir diretrizes nacionais para a elaboração do plano de metas/ação anual e relatórios de gestão trienal e integrado, como desdobramentos do planejamento trienal do conjunto Cefes-Cres, com ênfase nos seguintes temas, né, planejamento de ações e orçamentário, indicadores, monitoramento e avaliação, prestação de contas e direção político-estratégica. Esse também é uma fase que é para ser feita até 2025, então a gente ainda está no prazo. Então, inscrição e emissão de documento de identidade profissional, essa é outra prioridade. Então, garantir a gratuidade da segunda via do documento de identificação profissional, que é o DIP, né, após o processo de retificação civil do nome para assistentes sociais trans e travesti. Então, a gente foi, nesse encontro nacional foi aprovado, né, então vai ter sim a questão da gratuidade para quem faz a segunda via, né, que não precisa colocar agora como nome social, nome. Então, você coloca o seu nome, não precisa ter essas especificações. Então, quem tinha outra carteirinha, que for solicitar agora uma segunda via, não vai precisar pagar por ela.
Outro ponto dentro dessa prioridade é realizar as capacitações nacionais permanentes para as comissões de inscrição e registro, também está dentro do planejamento, né, até 2026 a gente precisa realizar essas capacitações. 11º ponto também, anotação de responsabilidade técnica, então realizar tudo e aprofundar o debate sobre a cobrança, né, taxa para emissão de certidão de responsabilidade técnica, tendo como sugestão de parâmetro determinado percentual no valor da anuidade, então patamar mínimo e patamar máximo também estamos dentro nessa fase de monitoramento, ainda tem até 2025 para que a gente realize esse estudo. Padronização de formulários, incluir e qualificar a coleta do quesito raça, cor, identidade de gênero, orientação sexual, deficiências e neurodiversidade nos diversos instrumentais do conjunto Cefes-Cres. Então, a padronização desses formulários, né, a gente ainda vai fazer essa padronização nesse ano de 2024. Estruturação dos comitês, criar diretrizes para a estruturação dos comitês no âmbito do conjunto Cefes-Cres, né, como instâncias transversais a todas as ações finalísticas e administrativo-financeira. A gente tem aí até 2026 para criar essas diretrizes. Espaço criança, né, outro ponto relevante. Então, analisar a viabilidade para o custeio da participação de filhos menores de 12 anos, de conselheiros e delegados nas atividades do conjunto Cefes-Cres. Então, a gente tem até 2025 aí para fazer essa análise aí dessa viabilidade, né, desses custeios. E o último, gestão administrativa, né, que é estudar a ampliação do valor da contribuição do Cefes, né, que é de 10 mil para o CRES-SED descentralizado, e a coparticipação financeira de pelo menos 5% sobre a doação do federal por parte dos demais CRES da regional para a organização do evento. Então, também tem essa questão aí dessa ampliação da contribuição do Cefes para os regionais, para os CRES. Então, essa foi as deliberações, né, o que a gente deliberou no eixo administrativo financeiro. Agora... O Neto, né, que levantou a mão. Isso. Eu venho aqui pedir desculpa, mas eu vou ter que me ausentar da live, porque nesse momento eu estou em trabalho e há também uma outra reunião aqui na universidade e que a minha presença foi solicitada, tá? Espero ter contribuído, depois eu vou acompanhar, ainda bem que essa live vai ficar gravada e o sextou vai estar lá, né, esse material. Queridas, um abraço, uma satisfação estar aqui, e é isso. Muito obrigado. É isso, Neto, nós agradecemos a você e a todas as pessoas. Aqui também já encerrou o nosso tempo, a gente tem muita devolutiva a fazer, mas queremos também agradecer todas as pessoas e dizer que acompanha o Sextou CRES. Só peço para a gente abrir uma câmera e deixar o registro e dizer que estamos à disposição das demais assistentes sociais. Não é isso, gente? A gente já caminhou para o final, o eixo da Priscila foi o último, e aqui a gente dá por encerrado esse momento dessa devolutiva, que ela pode acontecer, e dizer que já estamos convidando cada pessoa, cada assistente social, para principalmente nas sextas-feiras, colocar como local como o trabalho. Estar participando do CRES, gente, isso é ação de trabalho. Então, participe conosco. Venha, próximo debate Seguridade Social em Pauta. Um abraço, gente. Tamo junto. Obrigado. Um abraço, até breve. Até breve.